morning, CCM students. Good morning, sétimo ano. How are you guys? Are you fine? Are you happy? Are you ready to start the class? Get your book. Get your book. Get your notebook. Pega também um caderno, pega um lápis, uma caneta. Hoje a gente vai fazer anotações, tá ok? Please, let's go. Primeiro de tudo, let's correct the exercise from last class. Vamos corrigir o exercício da última aula. Era o exercício da página 281. Cadê minha página? Yes. 281. O exercício 1. Match the words with the meaning. Ligue as palavras, associe as palavras ao significado. Então, a gente tinha um vocabulário aí de Thanksgiving e a gente tinha que associar. Vamos lá? Se você não fez, faça, querido. Dá um pause no vídeo e faça, porque é tranquilinho. Se você fez, corrige comigo. So, the first definition, letter A. Pumpkin and spices into a crust. This dessert is a Thanksgiving must. Tá, rimou, né? Então, diz aí que é uma abóbora com especiarias dentro de uma crosta, uma sobremesa que tem que ter no Thanksgiving. É claro que é a famosa Pumpkin Pie, número 6. Letter B. Small loaves of bread for one person. É uma pequenas fatias de pão para uma pessoa. Do que estamos falando? É claro que é bread rolls, que são os pãezinhos. Número 3. Letter C. A nut growing on oak trees that sends squirrels into an eating frenzy. Então aí seria uma noz que cresce aí nos carvalhos e que os esquilos gostam. Qual que é? Estamos falando do acorn. Number 1. D. It's used to scare the birds away from the fields that were just planted with seeds. É usado para espantar os pássaros das plantações que acabaram de receber sementes. Então, isso aí é usado para espantar os pássaros. O que é? Scarecrow, que é o espantalho. Number 7, correct. Letter E. Eu tô olhando para baixo que meu livro tá aqui, tá? Fica mais fácil para mim do que acompanhar na tela. Perdão. Letter E. The red fruit of a bush that grows in North America. Um fruto vermelho que cresce no galho, que é cultivado na América do Norte. O que é? Yes, uma frutinha vermelha. É o cranberry. Number 2. Letter F. A plant whose yellowish brown grain is used for make flour and grain itself. Então, é uma planta meio amarelada, meio amarronzada, que é feita que é usada para fazer farinha. O que é? Wheat, que seria o trigo, tá, gente? Aquele trigo a gente não vê, né? Porque a gente só conhece a farinha branca do trigo. Mas, na verdade, o trigo, ele tem uma figura aí, né? Do wheat, que é o trigozinho. Lá na página 280, letra F, tem aí o trigo em si, não a farinha do trigo. Ele é amarronzado, sim. Meio marrom, meio amarelo. Letra G, letter D. Sauce made with meat, juice and flour, served with meat and vegetables. É um molho feito com sucos, o sumo, né? O suco da carne e farinha, o caldo da carne e farinha. É servido com vegetais, é servido com carne e vegetais. Qual que é? Seria o gravy, number 5. E por último, né, só sobrou mas a gente vai ver esse mesmo. A container shaped like a horn to hold fruits, vegetables and seeds. Um recipiente em formato de chifre que é usado para guardar frutas, vegetais e sementes. O que é? É cornucopia, number 4. Ok? Fizemos aí a associação, não se preocupe, eu vou mostrar para você como ficou essa numeração que ficou aí, tá? Se for preciso,
pausa o vídeo e anota aí ou confira, tá? O que você fez. Conseguimos? Conseguimos fazer o vocabulário do Thanksgiving? Muito bem. Hoje a gente vai, na verdade, essa parte 2 da nossa aula, né? Primeiro de tudo, a gente vai relembrar countable and uncountable names. Vamos lembrar essa ideia que a gente viu na aula passada. Countable, o que é? Tudo que a gente consegue contar com 1, 2, 3, 4, realmente contar. Exemplos, examples. Glass of water, slice of bread, hours, minutes, seconds, dollars, spoon of sugar. Então, botei copo de água, xícara de café, embalagem de leite, carton of milk, box of, caixa de cereal, box of cereal, slice of bread, slice of ham, então fatia de pão, fatia de presunto, fatia de queijo, slice of cheese, hours, horas, minutos, segundos, dollars, reais, euros, spoon of sugar, colher de açúcar, ok? Whatever. Tem mais exemplos. Esses são countables. Uncountable. O que é uncountable? Que a gente não consegue contar com 1, 2, 3, 4. Water. Water é uncountable. Você conta o copo da água, você conta a garrafa de água, você conta não sei mais o que da água. Mas a água em si você não conta. Galões de água. Bread, pão. Cuidado, pão, na ideia do pão, é incontável, é uncountable. A menos que seja roll, bread roll, que é o pãozinho, tá? Mas o pão não se conta a fatia do pão. Time, que é tempo, a gente não conta tempo. 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos? Não. A gente conta 1 hora, 30 minutos, whatever. Money, dinheiro, não se conta, uncountable. A gente não conta 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. A gente conta R$1, R$2, R$3. $1, $2, $3. Sugar, que é açúcar, a gente não conta açúcar. A gente conta 1 quilo de açúcar. A gente conta 1 xícara de açúcar, a cup of sugar. A gente conta 1 colher de açúcar, a spoon of sugar. Quem não assistiu a aula passada, eu sugiro assistir. A gente vai precisar do conceito da aula passada para continuar tendo essa aula aqui, tá ok? Então, se você não assistiu a aula anterior, pausa o vídeo, volta na aula anterior. Eu estou relembrando o conceito de countable e uncountable. Então, relembrando porque a gente já viu a aula passada, dei mais exemplos, tá? Caso você não tenha assistido, volte lá. Você que assistiu, continua comigo. Continue a nadar. Vamos lá. Determiners. Abre aí seu livro. Determiners. Determiners está lá na página 283. Na verdade, vai da 283 até 285, tá? 283, 284, 285. Resumão. O que é um determiner in English? Determiner, palavras que usamos para falar de quantidade de forma não específica. A gente vai falar da quantidade, mas de forma não específica. Então, não exatamente 1, 2, 3. A gente vai falar alguns, poucos, mais ou menos. Então, esses são os determiners, ok? Eles expressam quantidade, mas de forma não específica. A lista dos determiners que nós vamos aprender é essa que está aí. Sugiro fortemente que você pegue o seu caderno de inglês, que tá lá esquecido, que a gente faz tudo aqui no livro, né? Sugiro fortemente que você pegue o seu caderno de inglês e anote as explicações e os exemplos que eu vou dar agora no slide. Por quê? Porque são muito parecidos os usos de um para o outro. Nós temos essa lista que eu nem contei. Some, and, no, a few, a little. Few e little. A teacher não colocou errado. A few é usado numa situação, few é usado em outro. A little é usado numa situação, little é usado em outra. Então tem essa lista aí e os usos deles são diferenciados. Eu vou explicar cada um deles para vocês, mas eu acho válido você anotar para que possa ter mais acesso. Tem no livro? Tem no livro.
Mas eu acho que os exemplos que eu vou dar vão fazer um pouco mais de sentido para você, porque eles estão mais fáceis de entender, estão com palavras mais do dia a dia. Vamos comigo? Se for necessário, dá um pause e pega teu caderno. Get your notebook. Let's go, my friends! Já aviso que nem todos a gente vai ter uma tradução, tá? Teacher, como assim que não tem tradução? Vou explicar uma coisa para vocês. Às vezes, nem sempre as palavras elas se traduzem exatamente. Por exemplo, teacher significa o quê? Professor ou professora. Professora, então, ele só tem uma palavra para a profissão no sexo feminino e no masculino? Sim. E às vezes nem tem a tradução exatamente. Entendeu? Por quê? É mais pela ideia. Então, quando eu não colocar a tradução exatamente para vocês, significa isso, tá? Então, eu vou explicar a ideia daquele contexto. Então, significa que a gente não tem uma palavra exata em português para traduzir aquilo. Por exemplo, determiners. Determiners não tem uma tradução em português. Não tem. Em inglês, eles chamam de determiners, esse grupo aqui de palavras. Para que é usado? Para descrever a quantidade. Mas o que significa determiners em português? Não temos essa palavra, ok? Vamos comigo, vamos devagar, pausa o vídeo se for necessário, volta, faz perguntas se for necessário, eu preciso que vocês entendam isso. Some, esse dá pra gente traduzir. Some significa alguns, algumas. É usado em frases afirmativas e é usado com uncountable nouns e é usado também com countable nouns na forma do plural. Exemplos. I need some water. Eu preciso de água. Teacher, aí eu vou traduzir alguma água? Claro que não, porque em português a gente não fala eu preciso de alguma água, né? A gente fala eu preciso de água, eu preciso de um pouco de água, tá? Mas a ideia em inglês é essa. I need some water. Water é uncountable. I need some water. Ah, então tá certo. A regra da teacher é certa. Uncountable nouns. Mas também é usado com plural nouns, na forma de countable. We have some friends in the city. Nós temos alguns amigos nessa cidade. Alguns amigos nessa cidade. Então, friends é countable. 1, 2, 3 friends. E tá no plural. Ok? Some. Some a gente vai falar de uma pequena quantidade. Uma quantidade razoável. I need some water. I have some friends in the city. Eu tenho alguns amigos nessa cidade. Ok? Atenção ao uso, ok? Afirmativa, uncountable, plural, countable nouns. Got it? Foi necessário dar pause, anota seus exemplos. Vem comigo. Seguindo a lista. Any. Teacher, você não colocou a tradução do any. Exato. O any ele pode ser usado em frases interrogativas e em frases negativas. A ideia do any também é uma pequena quantidade ou nenhuma. Calma, não chora. Em frases interrogativas, ele significa algum, alguns, alguma, algumas. Então aí a gente está falando de uma pequena quantidade. Nas frases negativas, o any muda de sentido. Na frase negativa, o mesmo any quer dizer nenhum ou nenhuma. Não, você não entendeu errado. Na frase interrogativa ele significa uma coisa e na frase negativa ele significa outra coisa, tá bom? Ele pode ser usado em frase interrogativa? Sim. Qual é a ideia? Algum ou alguma e seus plurais. Pode ser usado em frase negativa? Sim. Qual é a ideia? Nenhum ou nenhuma na frase negativa. Teacher, uncountable ou countable? Mesma ideia. Countable na forma do plural e uncountable nouns. Example. Do you need any help? Você precisa de alguma ajuda? Olha lá. Você precisa de alguma ajuda? Interrogativa, algum, alguma. Number 2. They don't have any math classes today. They don't have any math classes today. Negativa, frase negativa número 2, quando tiver com plural countable nouns. Any math classes. Eles não têm nenhuma
aula de matemática hoje. Professora, mas aí você botou em português, você botou com singular. Sim, porque a gente precisa fazer essas mudanças, tá, pessoal? Não liguem muito para a tradução, porque nem sempre vai casar certinho. E não é porque a sua teacher tá te enrolando, é porque em inglês é assim mesmo. Por isso que a gente fala que não é para traduzir ao pé da letra, não é para traduzir palavra por palavra. A gente tem que entender mais a ideia. Quando é que eu uso any? Para falar sobre isso e para falar sobre isso. Se for necessário pausa, take your notes. Ok? Só vá para o próximo slide se você entendeu o some e o any. Agora vamos para o próximo. No é o meu favorito. Teacher, você não colocou a tradução para o no. Não coloquei. Por quê? Porque não tem tradução. Usado em frases afirmativas, mas com ideia negativa. Oh my goodness! O que é isso, teacher? Frase afirmativa, mas ideia negativa? Vamos direto para os exemplos? Number 1. There is no milk in the fridge. Que absurdo! What absurd! There is no milk in the fridge. Mesmo sem você traduzir, quando você ouve uma frase assim, there is no milk in the fridge, fridge é geladeira, tá? E milk vocês sabem que é leite. Vocês pensam o quê, gente? Tem ou não tem leite na geladeira? Ai, teacher, esse no aí tá dizendo que não, né? Exatamente, não tem. Não tem leite na geladeira. There is no milk in the fridge. Teacher, então por que você disse que é uma frase afirmativa com ideia negativa? There is é frase afirmativa. Se fosse there isn't, aí era negativa a frase. Mas there is é afirmativa. There is no milk in the fridge. Uma frase afirmativa, mas com a ideia negativa. É igual dizer there is zero milk in the fridge. There isn't any milk in the fridge. Ok? Eu sempre gosto de pensar no no como zero. There is no milk in the fridge. Milk, countable, countable. Uncountable, correct, de acordo com a regra. Podemos usar com uncountable. Olha a frase 2. Cindy is single. Cindy is single. She has no kids. Cindy é solteira. Ela não tem crianças. She has no kids. Mais uma vez, é uma frase afirmativa. Cindy is. She has. Frase afirmativa. Só que o no kids é uma ideia negativa. A Cindy é solteira, ela não tem crianças. Kids, countable or uncountable? Countable, you are correct. Então, você aplicou as duas regras. Ok? Pause. Copy. Take notes. Vamos comigo. A lista é grande. No livro de vocês também a lista é grande, eu preciso explicar. A fio. Uma pequena quantidade. O some, o any, eles falam de uma quantidade razoável. Mas o a few é uma quantidade pequena. Só que tem um porém, grava essa informação. Uma quantidade pequena, mas suficiente. Dá, resolve. Suficiente. Usado com plural countable nouns. Isso também é importante. A few é indicado para uma quantidade pequena, suficiente, com countable nouns. Vamos ver? My son has a few toys. Toys são brinquedos, tá? Meu filho tem poucos brinquedos. Vamos traduzir com poucos? Poucos, mas suficientes. Number 2. We can make an orange juice. We have a few oranges. Nós podemos fazer suco de laranja. Temos poucas laranjas. Poucas, mas suficientes. A few, ok? Toys é countable e orange também é countable. Brinquedos e laranjas. Tudo a gente consegue contar. Muitos bens. E aí a gente vem pro a little. A little. Pequena quantidade, mas suficiente. É pequena, mas é suficiente. Basta, resolve. Usado com uncountable nouns. A gente viu no slide passado o a few, que é usado para countable. Agora a gente está vendo o a little, que tem quase a mesma ideia,
Aliás, é a mesma ideia, mas é usado com uncountable nouns. Vamos ver o exemplo? There is a little juice in the fridge. Juice é uncountable, pessoal. Suco é incontável, é uncountable. Você não conta o suco. Você conta o copo de suco, você conta a caixa do suco, mas o suco em si você não conta. There is a little juice in the fridge. Tem um pouco de suco na geladeira. Dá. We can go to the cinema. We have a little money. Money também é uncountable, tá? Nós podemos ir no cinema. Nós temos um pouco de dinheiro, mas dá. Pequena quantidade, mas suficiente. Ok? Então, a gente viu para pequena quantidade. A few, pequena quantidade suficiente. A few, countable nouns. A little, pequena quantidade, mas suficiente, uncountable nouns. E agora a gente vê few. Deixa eu baixar aqui. Teacher, é sério que muda de a few para few? É. Few, uma pequena quantidade, mas insuficiente. Não resolve, não basta, não dá. Mesma ideia, usado com countable nouns. Take a look at the example. I'm sad because I have a few friends. Eu tô triste porque eu tenho poucos amigos. Poucos, mas insuficientes. Conseguiram entender a ideia? Por isso que o inglês é muito mais a ideia do que a tradução. Se você traduzir a few, você vai traduzir como poucos. Se você traduzir few, também você vai traduzir como poucos ou poucas. Porém, a ideia é diferente. A few é pouco, mas resolve. Tá bom? Tá suficiente. Few é pouco, mas não resolve. Não é suficiente. Ok? I'm sad because I have a few friends. Eu estou triste porque eu tenho poucos amigos. Então, é insuficiente. We can't make orange juice. We have a few oranges. Não podemos fazer o suco de laranja porque tem poucas laranjas. Viram a ideia? Como é que muda? No primeiro exemplo lá do a few, tinha poucas laranjas, mas dava. Aqui, no few, tem poucas laranjas e não dá. Ok? Se tem diferença de a few para few, é claro que tem diferença de a little para little. Little, pequena quantidade, mas insuficiente, usada com uncountable nouns. There is little juice in the fridge. Let's buy more. Tem pouco suco, né, na geladeira. Vamos comprar mais? Olha aí, ó. Vamos comprar mais, que tem só um pouquinho. We can't go to the cinema. We have little money. Ah, não podemos ir no cinema não, estamos com um pouquinho de dinheiro. Entenderam a ideia? A ideia. A little é pouco, uncountable nouns, mas é suficiente. Little é pouco e é insuficiente, ok? Por isso que eu pedi para vocês escreverem no caderno, pausarem o vídeo e anotar, porque tem algumas diferencinhas entre um e o outro. Muitos bem, estamos quase acabando. Vamos lá, esse aí é bonito. A lot of e lots of. Quase a mesma coisa. Vamos lá. A lot of, grande quantidade. Plural, countable nouns, então é com countable. Frase afirmativa. Take note. Lots of, grande quantidade. Uncountable nouns, frase afirmativa. Então, todos dois significam grande quantidade. Todos dois são usados na frase afirmativa. Porém, o a lot of é para countable e o lots of é para uncountable. Vamos ver os exemplos? Exemplo 1. I watch a lot of movies on Netflix. A lot of movies. Movies é countable. Então, a gente usa o a lot of. Number 2. It's 8 a.m. The class starts at 9:30 a.m. You have lots of time. São 8 horas. A aula começa às 8h30. Ah, você tem muito tempo. Time é uncountable. Por isso que eu pedi para vocês escreverem, tá? Esses exemplos aí. Eu acho que é válido, né? Let's go. Esse é o último, tá bom? Esse é o último slide.
Many, much. Grande quantidade. Todos dois significam grande quantidade. Teacher, mas você já falou. Many para countable nouns. Much para uncountable nouns. Teacher também. Mas esses dois aqui nós usamos em frases negativas e interrogativas. No slide anterior, a gente viu a lot of, lots of, que eram para frases afirmativas. Nesse aqui a gente está vendo qual é usado para frase negativa e interrogativa. Ok? Por isso que eu falei das diferenças. Na hora de traduzir, a gente vai traduzir igual. Muito, muitos, muitas. Porém, a ideia é diferente. E o uso também. Em inglês tem muito disso, né? Ah, esse aqui pode usar em frase afirmativa. Esse pode usar em frase interrogativa. Esse serve para os dois. Vamos ver os exemplos. Number one, how many siblings do you have? Quando a gente usa how many ou how much, a gente está perguntando quanto ou quantos, tá? How many siblings do you have? Quantos irmãos você tem? Number two, there isn't many stars in the sky today. Não há muitas estrelas no céu hoje. Siblings é countable, stars é countable. Eu usei no número 1 um exemplo na interrogativa, no número 2 um exemplo na negativa. Alright? Number 3, how much time do we have before the class? Quanto, tá? How much, how many, quanto, quantas. Quanto tempo nós temos antes da aula? Time é uncountable. Thaís doesn't drink so much water. Thaís não bebe muita água. Deveria, tá, Thaís? Deveria beber bastante água. Ok? Então, usei um exemplo na interrogativa e também usei um exemplo na negativa. Teacher, é muita coisa! Eu sei que é. Eu sugiro você anotar. Pessoal, para a vida, eu vou falar para vocês quais são os mais usados. Some, any e no são os mais usados. Many, much são os mais usados. Mas é bom a gente conhecer os demais. Por isso que a gente viu todos. Mas na vida, no dia a dia, no cotidiano, some, any, no, many e much. Inclusive, são os que a gente vai fazer o exercício, tá? Então, ninguém precisa se preocupar. Ai, professora, eu vou ter que decorar isso tudo. Ai, professora, como é que vai ser na prova? Não precisa chorar. Calma. A gente vai fazer os exercícios agora. E o exercício é justamente sobre os mais usados. Some, any, no. E many, much e a lot of. Por que o exercício é sobre isso? Porque são os mais usados no cotidiano, tá? Dos falantes de língua inglesa. Ok? Se for necessário, volta ao vídeo. Se for necessário, pausa o vídeo. Faça as suas anotações. Copie os exemplos. É muito importante saber o que é countable, o que é uncountable. Qual é usado na frase negativa, qual é usado na frase interrogativa. Tá ok? Let's practice! Vamos praticar! Chegou a hora de praticar a... Sim! Gente, é isso mesmo? A gente está terminando hoje. Exercício 1 da página 285. Fill in the blanks use some, and or no. Meus favoritos. Meu trio favorito. Então, vamos completar as frases usando some, and e no. O que precisamos lembrar? Some. Algumas, frase afirmativa. Ok? Teacher, countable or uncountable para some? Dá uma olhadinha aí nas suas anotações. Quem tá com o livro tem essas informações, tá bom? Se é countable, se é uncountable, se é frase afirmativa, se é frase negativa. Quem não tá com o livro, anota os exemplos e as informações que eu dei aqui no vídeo que tem nos slides. Vocês sabem que eu deixo o slide sempre aqui, né? Então, acho que agora vai fazer bastante sentido. Any. Lembra que o any é usado na interrogativa e na negativa. E no é usado em frases afirmativas com ideia negativa. Got it? Vamos lá, vou dar uma ajudinha aí, número 1. I'm going to the supermarket to buy eggs. To buy eggs. Estou indo ao supermercado para comprar ovos. B. We need more milk.
Cuidado com esse more aí que ele vai dar um troco pra gente. Nós precisamos mais leite. Esse more aí vai quebrar a gente. Letter C. Is there bread? Existe pão. Pão. Lembra do pão? Countable or uncountable? Letter D. Today is a holiday. There is markets open. Hoje é feriado. Existe ou não existe? Supermercados abertos. Aí vocês vão decidir. E have you got? Lembra do have you got que a gente aprendeu no bimestre passado? Sugar. Você tem açúcar? Pergunta. Açúcar. Vê aí. F. We have to take the taxi because there are buses after midnight. Nós temos que pegar um táxi porque tem ou não tem ônibus depois da meia-noite. Cuidado com a ideia. Dá um pause, tenta fazer aí, completar com some and no, e a gente volta daqui a pouquinho para corrigir. Let's correct! Eu coloquei aí a foto, mas você acompanha no livro, tá? Quem está sem o livro, pode tentar, eu acho importante tentar fazer esse exercício também para praticar, tá bom? E aí eu deixo aí a fotinho e vocês conseguem copiar. Let's go. Vou só ler as respostas, tá? Porque eu já falei a tradução de cada um. Let's go. I'm going to the supermarket to buy some eggs. Some eggs. We need some more milk. Esse aí é um pouco tricky, teacher, mas some não é... O milk não é uncountable. Sim, é uncountable. Mas o some também pode ser usado com uncountable. E a frase é afirmativa. Some more milk. Não podia ser any, né? Letter C. Is there any bread? Interrogativa. Precisávamos usar o any. Today is a holiday. There are no markets open. Hoje é feriado. Não tem nenhum mercado aberto. Ok? Frase afirmativa com ideia negativa. Letter E. Li todas? Ok. Letter E. Have you got any sugar? Você tem açúcar? Frase interrogativa, precisava ser any. We have to take a taxi because there are no buses after midnight. Temos que pegar um táxi porque não tem ônibus depois da meia-noite. Frase afirmativa com ideia negativa. Ok, my friends? Conseguiu fazer? Conseguiu? Errou quantas? Acertou tudo? Eita! Vamos lá. Vamos praticar mais. A gente continua praticando o some and no. Número 2 agora. Rewrite the sentence using the words in the parentheses. Make the necessary changes. Reescreva as frases usando as palavras em parênteses. Faça mudanças necessárias, tá? Porque não vai dar para só substituir, não. Acrescentar, não. A gente vai ter que fazer as mudanças. Letter A. I don't have any money to buy groceries. Groceries seria produtos da grosseria. Grosseria não, perdão. É grocery. Grocery seria um armazenzinho, tá, gente? Grocery é o armazém. Groceries são as coisas que se vendem no armazém. Que é o que, teacher? Que é frutas, comida, essas coisinhas. Então, ele pede pra gente substituir escrevendo com no. Então, a gente vai reescrever essa frase aí, mas com no. Letter B. Are there any apples? Tem maçãs? Só que ele pede pra gente reescrever com some. Então, a gente tem uma pergunta, mas aí ele pede pra gente reescrever com some. E o some não é usado em pergunta, né? Como vamos reescrever? Letter C. How much milk is there? How much milk is there? How much milk is there? Quanto tem de leite? Tá, how much para uncountable milk, ok. Mas aí ele pede pra gente reescrever com how many. E how many é para countable. Então vamos ter que fazer uma mudança aí no milk. Milk é uncountable. O que a gente pode usar com countable? Isso,
carton of milk. Letter D. She needs to buy some carrots, sorry. She needs to buy some carrots. E aí ele pede pra gente reescrever com any. Any é usado na negativa e na interrogativa. Então vamos ver aí como vamos reescrever essa frase. Essa é um pouquinho mais difícil, tá? Do que só completar, né, meu Brasil? Mas vamos fazer aí. Pausa no vídeo, completa, volta daqui a pouco. Vamos corrigir. Yes! De novo coloquei aí a foto, tá? Para quem não tem o livro poder acompanhar o que a gente está fazendo. Vou ler as respostas, tá? Já expliquei o que cada uma significa, já dei as dicas. Let's go. Letter A. I have no money to buy groceries. I have no money to buy groceries. Frase afirmativa, ideia negativa. Não tenho dinheiro para comprar. É a sua mãe falando para você, né? É isso mesmo. Letter B. There are some apples. Tem que botar na afirmativa, porque o some é usado na afirmativa. There are some apples. Letter C. How many cartons of milk are there? How many cartons of milk are there? Precisava ser o cartons of milk, porque how many é para contáveis, tá? Então, ao invés de contar leite, a gente vai contar as caixas de leite. She doesn't need to buy any carrots. She doesn't need to buy any carrots. Ok? Precisamos mudar o doesn't need, porque o any é na interrogativa e na negativa. Ok, my friends? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixei de homework, tá? Tá bom. Vou deixar um só para casa. Fica como homework a página 285, exercício 3, para completar a sequência aí. Fill in the sentence using many, much or a lot of. A lot of. Lembra lá do uso do a lot of. A lot of, eu falo a lot of, tá? Que é a forma que eles falam. Não se fala a lot of, não. A lot of. A lot of é usado para countable. Countable names. Então, toma cuidado com isso. Então, pessoal, vocês têm que preencher a frase com ou many, ou much, ou a lot of, tá bom? Aí, como vocês vão ter tempo de pesquisar, eu não vou traduzir, não. Mas é simples, a gente já fez o número 1, esse aí tá parecido. Eu sei, foi muita coisa hoje. Mas, como eu disse, se eu tivesse que dar uma dica, foca nesses aí, nesse trio. Nesses dois trios. Some, many, no, many, much e a lot of, que são os mais usados, ok? Fica aí como homework para vocês. Dessa forma a gente conclui o nosso capítulo. Nosso mapa de conceitos está lá na página 286. A gente viu os determiners. Aí no mapa de conceitos tem aí todo o conceito deles, né? Os countables, como é que se usa. Countables in the plural, quem são eles. Para uncountable, qual que a gente tem também. Tá bom? E o livro separa quem é afirmativa, quem é negativa. Tá bem interessante aí esse conceito aí. Então, quem não tem o livro, eu sugiro copiar, fazer o seu próprio mapa, que vai ajudar bastante na hora de estudar. Que mais? Finalizamos o capítulo. Já podemos fazer o SAI, já está aberto. O SAI está aberto. O SAI está aberto. Como dizem vocês, o SAI está on. Não se esqueça de escrever I'm here nos comentários para garantir a sua presença. E faça o homework que deixamos, tá bom? Ok? Easy busy, lemon squeezy. Vejo vocês na próxima aula. Façam o dever para praticar, hein? Por favor. Tchau, tchau.